Bom, então, tendo tudo o que eu falei anteriormente, vocês tendo em vista tudo aquilo, a gente tem como resultado algumas propriedades dos cristais, tá? Dado que os cristais possuem estrutura interna, os planos e direções dentro do cristal têm vizinhanças atômicas diferentes. Esta condição dá origem a uma variação regular de propriedades dos cristais na dependência do plano ou direção que estejam sendo considerados. O que acontece? A gente tem aqui um cristal de halita, tá? De cloreto de sódio. Dependendo da direção em que eu, por exemplo, se eu olhar aqui de frente, tá? Se eu estiver passando luz, por exemplo, aqui na frente, eu vou encontrar um grupo de átomos de sódio, desculpa, de cloro e sódio, cloro, sódio, cloro, sódio, alternado, tá? Então aqui eu acabo encontrando uma estrutura. Agora, se por exemplo eu for passar alguma coisa, tá? Ou seja, pode ser corrente elétrica, pode ser luz, pode ser raio-x. Tá? Se eu for passar nessa direção, por exemplo, eu posso pegar um plano, na direção desse plano aqui, eu vou pegar um plano onde eu tenho fileiras de sódio e aqui embaixo eu tenho fileiras de cloro, porque o cloro é maior que o sódio, né? E aí depois fileiras de cloro, fileiras de sódio, fileiras de cloro, fileiras de sódio, e isso vai me dar propriedades diferentes. À medida que eu vou mudando a direção pela qual eu estou passando alguma coisa, corrente ou luz ou mesmo aquecimento, vai resultar que o meu cristal ele vai responder diferente em relação à composição dele, tá? Então essas propriedades que apresentam variação devido o arranjo, a direção cristalográfica, elas chamam de propriedades vetoriais, tá? Eu tenho algumas propriedades vetoriais, como a dureza, a condutibilidade elétrica, o calor, a expansão térmica, a velocidade da luz. Elas são exemplos de propriedades vetoriais contínuas. Significa o quê? Quando eu for tentar passar luz, por exemplo, nesse cristal aqui, tá? Se eu passar nessa direção, eu vou ter um efeito. Se eu passar nessa outra direção aqui, eu vou ter um outro efeito diferente, tá? Se eu passar numa direção intermediária entre essa e essa, eu vou ter um efeito intermediário entre o efeito esse aqui, de passar totalmente, e esse aqui, de acabar se dividindo, né, os raios de luz, tá? Eu vou ter um efeito intermediário entre isso aqui e isso aqui. Mas eu também tenho as propriedades vetoriais descontínuas, tá? Que elas pertencem somente a certas direções, planos definidos dentro do cristal. Tá? São exemplos dessas propriedades a velocidade de crescimento, então, ou seja, o mineral ele só cresce para determinadas direções. Por isso que a gente vê cristais se formando, tá? Porque o mineral escolheu, ele tem algumas direções preferenciais devido à estrutura interna dele, tá? Outra coisa, difração de raio-x. Dependendo da direção que o meu cristal é atingido pelas ondas de raio-x, ele acaba refletindo ou absorvendo toda a corrente de raio-x, tá? Então, ou ele absorve toda ou ele não absorve nada, entendeu? Então, isso é por isso que é descontínuo. Ou ele faz ou ele não faz, entendeu? Elétrons, por exemplo, essa coisa da direção. Se o mineral cresce bastante para um lado, mas não cresce para o outro, ele vai crescer só para esse lado, não vai crescer para o outro lado, entendeu? Para outra direção. Então, isso acaba sendo, isso se chamam propriedades vetoriais descontínuas, tá? Que elas funcionam em determinados planos, em determinadas direções, em outros planos e direções elas não funcionam. É como a clivagem lá da galena, vocês viram que a clivagem da galena ela tinha duas direções, ela quebra assim ou assim. Ela não consegue, não tem que quebrar em um plano intermediário, uma diagonal entre esses dois planos. Isso não existe, porque a galena ela tem essas algumas propriedades, as propriedades vetoriais elas acabam funcionando só em um plano ou outro, entendeu? É basicamente isso que eu queria falar sobre as propriedades, e agora a gente vai ver a principal consequência das propriedades vetoriais descontínuas, que acaba sendo uma ferramenta que a gente utiliza bastante, que é medir a composição mineralógica através das difrações de raio-x. Bom, como principal consequência das propriedades
propriedades vetoriais descontínuas, tá? A gente tem a cristalografia por meio de raio-x. Talvez não seja a principal consequência, como eu acabei de dizer, mas a consequência mais útil para a gente agora, tá? Então, a difração de raio-x pelos cristais resulta de um processo em que esses raios são espalhados pelos elétrons, tá? Dos átomos sem mudança de comprimento de onda. Um feixe difratado é produzido somente quando algumas condições geométricas expressas pela equação denominada lei de Bragg são satisfeitas, tá? Então, assim, esse 2D seno θ quer dizer aqui, ó, dois raios incidentes, tá? O raio 1 e o raio 2, tá? O raio 1 tem um caminho e o raio 2 ele tem o mesmo caminho, ó, até aqui, tá? E aí até aqui. Significa o quê? O caminho do raio 1 é menor do que o raio 2 por causa dessa distância aqui, tá? Quando essa distância aqui, tá? Duas vezes né, essa distância vezes 2, ou seja, essa distância total aqui, é igual a um número inteiro vezes o comprimento de onda dos raios X, tá? Eu tenho esse fenômeno acontecendo, tá? Fenômeno de difração de raios X, tá? Mas por que eu estou falando isso? Tá? Por que eu estou falando isso? Esse valor aqui, ó, ele relaciona a distância entre os planos, tá? E o comprimento de onda. Tá? Distância entre os planos e o comprimento de onda. Então, se eu incidir ondas de raio-x aqui e eu verificar esse fenômeno ocorrendo, tá? Eu vou saber, através do comprimento de onda que eu emiti, eu vou saber a distância entre os planos. Tá? E aí, como resultado dessa diversa distância entre os planos e o ângulo que eu incidi esse raio X, tá? O ângulo de incidência, eu vou ter um perfil de raios X, um perfil de difração de raios X. Então aqui a um pouquinho mais de 40 graus, eu tive uma difração com essa intensidade aqui, aí depois aqui com 50 graus outra, e assim cada substância cristalina ela acaba tendo perfil diferente de difração de raio-x. Como resultado disso, tá? Como cada substância cristalina tem um perfil, através de uma comparação entre um padrão, que eu conheço a composição química, conheço o cristal ali que eu estou utilizando, porque a gente pode ter dois materiais com composição química igual e cristal diferente, né? E retículo cristalino diferente. Então, através de padrões onde eu conheço essas duas propriedades, eu consigo comparar com a amostra que eu não conheço essas propriedades. Como resultado, eu vou ter a composição, eu comparando, né, entre o padrão e o que eu tenho, eu consigo achar a composição do que eu tenho. Tá? Então isso é muito valioso. Né? Hoje em dia a gente consegue saber o que tem no minério através do padrão de difração de raio-x. Existem outras maneiras? Existe. Mas normalmente essas maneiras dependem ou de uma pessoa experiente para medir ali, fazer via microscopia, ou então de outros métodos bem mais custosos. Então a cristalografia por meio de raio-x abriu uma gama de possibilidades e popularizou basicamente esse encontro de composições químicas de materiais, tá? Pulverizados, tá bom? Então essa é a parte que a parte mais importante, é o cerne do que vocês, é a consequência principal da cristalografia para um metalurgista, tá? Então é isso que eu queria dizer nessa aula, e a gente vai ali para o slide de finalização, e é isso. Bom, então eu queria agradecer a todos que assistiram a aula até aqui, né, e pedir já antecipadamente desculpas pela
pelos ruídos de uma obra que está acontecendo aqui nos fundos da minha casa, né, acabaram atrapalhando um pouco. Isso acaba sendo um pouco consequência da gente não estar gravando da maneira ideal, que seria, sei lá, num estúdio com isolamento acústico e tal. Então, eventualmente escapa algum barulho de latido de cachorro, uma ferramenta batendo, um martelo batendo, uma serra serrando metal, coisa assim. Mas eu acredito que entre o que é possível, a gente está fazendo o melhor que dá para fazer, tá? Então, eu queria agradecer a todos novamente, né? E falar que se ficou alguma dúvida aí, se vocês estão assistindo essa aula depois de ter assistido uma aula presencial, você pode me procurar na aula e falar assim, olha, ficou uma dúvida ali. Ou então, se você está assistindo isso via Moodle, você pode me mandar, ou Classroom, Google Classroom, vocês podem me mandar uma mensagem, ou então me procurar nos corredores do IF ou ainda me mandar um e-mail, tá? Então, essas aí são opções que vocês têm para sanar a dúvida. Se você chegou nessa aula aqui por algum outro motivo e não tem relação nenhuma com o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, você também pode me mandar um e-mail, tá? Então, eu queria agradecer a todos pela atenção e era isso, tá? Tchau.